Gente, essa semana nós vamos dar início ao estudo da geometria analítica, que na apostila de vocês está a partir da página 97, pelo menos está de acordo com a minha. E nós vamos dividir essa parte em duas, né? Essa semana nós vamos ver mais sobre ponto e reta, e semana que vem nós vamos ver sobre o estudo da circunferência e as posições relativas entre reta e circunferência. Bom, relembrando um pouco aqui, gente, nós vamos falar o que são as coordenadas, né, no sistema de eixos cartesianos. Eu tenho o eixo x, que eu chamo de eixo das abscissas, né, abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Se eu quero localizar um ponto nesse sistema cartesiano, ele vai ter uma coordenada para x e uma coordenada para y, né? Então, aqui, no caso, o nosso ponto P, ele vai ter o A, que é a abscissa, o B, que é a ordenada. E o encontro, então, desses dois pontos é o ponto P, que a gente quer localizar. Aqui, esse ponto P, ele está localizado no primeiro quadrante, tá? Algumas questões da ESA, que nós vamos resolver agora durante a videoaula, falam sempre sobre o primeiro quadrante. Eu não ouvi ele falar sobre outro quadrante, mas é bom que a gente saiba se localizar, né? Então, o primeiro quadrante é esse, onde o x e y são positivos. Depois, nós vamos numerando no sentido anti-horário. O segundo, x é negativo e y é positivo. No terceiro, x e y são negativos. E no quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Bom, antes da gente falar da distância entre dois pontos, vamos fazer uma questão aqui de 2011, tá? Então, seja B um dos catetos de um triângulo retângulo e isósceles ABC retângulo em A. Com A nas coordenadas 1 para x e 1 para y. Bom, eu vou desenhar, né? Então, é bom que vocês desenhem para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Então, aqui o eixo x, eixo y, ele está dizendo que o A está 1 e 1. Peraí, deixa eu ver. 1, 2. Vamos diminuir aqui, senão não vai dar escala. Então, 1 para x e 1 para y, nosso ponto A está aqui. Esse é o ponto A. O nosso ponto B está em 5 para x e 1 para y. Então, 3, 4, 5 para x e 1 para y. Então, seria assim a mesma altura do ponto A ali. Então, aqui está o nosso ponto B. Quais as coordenadas cartesianas do vértice C, sabendo que esse vértice pertence ao primeiro quadrante? Bom, uma coisa que eu quero salientar para vocês é que, tá? Se esse triângulo ABC é retângulo em A, nós temos um ângulo de 90 graus aqui. Então, nós vamos ter uma reta aqui formando um ângulo de 90 graus com esse lado AB, com esse cateto AB. Então, o nosso cateto AC vai estar nessa abscissa 1, obrigatoriamente. Então, nós ficamos ainda pela alternativa B e pela alternativa D. Outra coisa, no momento que eu tenho o ângulo reto, ele pode estar tanto aqui para cima quanto para baixo, né? Mas quando ele diz que o vértice C está no primeiro quadrante, se eu colocasse ele para baixo, o ângulo reto, o vértice C estaria no quarto quadrante e não satisfaria a questão. Então, ele vai ter que estar para cima. E aí, o que mata a charada? Quando diz que esse triângulo, ele é isósceles, ou seja, a medida AB tem que ser a mesma medida de AC. Qual que é a medida de AB? Então, aqui é 1 e aqui é 5, né? Então, essa medida é 4. Então, para que eu ache o vértice C aqui na abscissa 1, eu vou ter que andar as mesmas 4 unidades para cima. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 e 1 vai dar 4 unidades também. Então, o nosso cateto C estaria aqui, ali formando um ângulo de 90 graus no vértice A, cateto C. O vértice C está lá. E a pergunta é, quais são as coordenadas do vértice C? 1 para x e 5 para y. Então, é a letra B. Bem tranquila, só a gente saber se localizar aí nas coordenadas. Bom, vamos continuar aqui falando sobre distância entre dois pontos, tá? Quando eu tenho dois pontos aqui situados no plano cartesiano, vocês podem ver que parece que formam um triângulo retângulo, né?
E quando é que eu quero saber, como é que eu faço para saber um dos lados do triângulo retângulo, sabendo os outros dois? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então, para nós, o teorema de Pitágoras vai ficar aqui, quem são, o PQ seria a hipotenusa, né? Então, a distância PQ é o que eu quero saber, tá? Então, PQ ao quadrado, e aqui seria o quê? QR ao quadrado é um dos catetos, né? QR é um dos catetos, e PR é o outro cateto quadrado, tá? Quem seria, então, PQ? É a distância entre P e Q que me interessa, tá? Então, ao quadrado isso aqui. Q e R. A distância entre Q e R é a mesma coisa que eu fazer a diferença entre a ordenada, né, de Q e a ordenada de R. Então, seria assim, ó, a ordenada de P. Então, seria o quê? YP Q, ou Y, tanto faz, menos Y, que eu vou botar aqui, ao quadrado, e a distância entre P e R, pelas distâncias que a gente vê aqui, no eixo das abscissas, vai ser o quê? XP menos XQ. Ah, mas não teria que ser o contrário, professora? Pode ser o contrário. O que vai acontecer? Vai dar um número negativo aqui dentro, né? E aí vai levar ao quadrado, vai dar na mesma, tá? Não tem problema. Bom, mas aí pra gente concluir, às vezes a gente usa assim a fórmula, tá? Para algumas resoluções. Mas pra gente tirar essa potência daqui, eu vou passar ela como raiz. Então, a fórmula da distância entre dois pontos, entre P e Q, vai ficar realmente assim, ó. Deixa eu só organizar aqui. X do ponto P menos o X do ponto Q ao quadrado, mais o Y do ponto P menos o Y do ponto Q ao quadrado, tá? Bom, então, vamos ver uma questão de 2017 que trata desse assunto. Foi a questão mais atual aí, sobre essa parte do conteúdo de geometria analítica, e uma questão bem fácil. Então, ele está pedindo o quê? Determine a distância entre os pontos P e Q, 0, 0 e 2 e 2. Então, vamos só substituir aqui na fórmula para a gente enxergar. Então, a distância entre os pontos P e Q vai ser raiz do x do ponto P, 0, menos o x do ponto Q, 2 ao quadrado, mais y do ponto P, que é 0, menos o y do ponto Q, que é 2 ao quadrado. E aí, vamos fazer as continhas aqui, vai dar raiz de menos 2 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. A distância entre P e Q vai ser igual. Raiz de menos 2 ao quadrado é 4, mais 4, que vai nos dar o quê? Raiz de 8. 8 não tem raiz exata, mas dá pra gente decompor, que vai dar por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Como é raiz quadrada, a gente agrupa de 2 em 2, então a nossa raiz de 8 vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2. Esse termo que está ao quadrado vai sair da raiz, então a distância entre P e Q vai ser 2 raiz de 2. Bem fácil essa questão de 2017. Bom, outra questão de 2011 nos diz que, aqui nós vamos falar sobre a distância entre dois pontos, que está contido completamente no primeiro quadrante, ó, de novo, como eu disse para vocês, a ESA gosta muito, os pontos A e B são vértices consecutivos desse quadrado. Então, vamos ver. O A é 5 e 1. Vamos fazer mais para cá. O eixo X um pouquinho maior. E o Y aqui, tá? Então, 1, 2, 3. Vamos ver quem é A. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 para B. Então, o A é 5 para X e 1 para Y. Então, ele ficaria aqui, pelas minhas contas, tá? Não tá bem na escala, né, gente? Mas não dá bola. O A e o B, 8 e 13. Então, 3 para Y. Ah, mas precisa fazer isso, Lidiane? Olha, é bom pra gente visualizar, tá? Ah, vai perder um tempão. Bom, né? Depois que vocês tiverem a ideia, vocês vão entender. Então, tá dizendo que é um quadrado ABCD que está todo no primeiro quadrante, ou seja, eu não vou ter vértices pra cá, ó, gente. Vou ter todos pra lá. Bom,
os pontos A e B são vértices consecutivos, então nós vamos ter o quê? A, B, C, D, tá? E a distância entre o ponto A e o vértice C oposto a ele. Então, o que ele está dizendo? Vamos supor, como eu disse para vocês, tá, então eu tenho aqui o AB, eu vou ter o BC para cá, então o C estaria por aqui, né? Depois o vértice D estaria aqui. O que ele quer? Essa distância aqui, ó. Vou fazer a lápis para não riscar muito. Então, ele quer essa distância aqui, ó, entre A e C, que são vértices opostos, tá? Então, ele falou ainda. Vamos supor que ele está aqui no meio da questão. Outra coisa que a gente tem que ver, se já que ABCD é um quadrado, todas essas distâncias aqui que eu risquei a lápis aí têm o mesmo valor, né? Então, no momento que eu... Só vou colocar aqui embaixo o desenho para a gente olhar bem. No momento que eu calcular o valor de AB, de A até B, né, aqui vai ser retângulo, para eu achar o valor de AC, ó, eu vou achar o valor de AB, vou achar um valor aqui X. O valor de BC vai ser o mesmo valor, porque, né, é um quadrado. E o que vai acontecer? Eu vou achar a hipotenusa, que no nosso caso seria a raiz quadrada de x ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Então, o que nos interessa? Achar o valor de AB, para depois a gente poder formar esse triângulo retângulo e fazer Pitágoras. Então, vamos fazer a distância entre os pontos A e B, que é o quê? O x do ponto A menos o x do ponto B, ao quadrado. Então, vai ser 5 menos 8 ao quadrado, mais o y do ponto A menos o y do ponto B ao quadrado. Isso aqui vai nos dar... Já pega outro papel, né? Porque senão não vai dar. 5 menos 8 ao quadrado, menos 3 ao quadrado. 1 menos 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Então, essa distância entre A e B vai ser igual a 9 mais 4. Ou, no nosso caso, raiz de 13, tá? Bom, vamos continuar aqui na outra folhinha. Então, se essa distância é raiz de 13, pensem comigo. Então, aqui, tá? Já vou substituir aqui a raiz de 13, aqui a raiz de 13 também. Eu vou fazer um teorema de Pitágoras aqui para saber quanto é que vai dar a distância entre A e C. Então, AC ao quadrado vai ser o quê? Raiz de 13 ao quadrado mais raiz de 13 ao quadrado. Então, AC ao quadrado vai ser o quê? Raiz ao quadrado, raiz ao quadrado. Então, AC ao quadrado vai dar 26, ou seja, a distância entre A e C vai ser raiz de 26. Ah, decompõe agora, Lidiane? Não, porque se eu decompor vai dar 2 vezes 13, eu não vou poder agrupar. Mas... nós temos essa resposta, é a letra E.